Hoje nós começamos uma nova série de mensagens. E o título dessa nova série é Frutifiquem. Essa série ela vem com o objetivo de dar voz a um chamado de Deus para o seu povo que ecoa desde o jardim do Éden. A ordem e o chamado para que a gente frutifique. Logo após de criar Adão e Eva, o Senhor Deus voltou-se para eles e disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai. Depois, acontece o dilúvio, e assim que Noé sai da arca, o Senhor diz as seguintes palavras: Deus abençoou Noé e os seus filhos e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vemos inúmeras ordens do Senhor aos seus discípulos, à igreja dele, dizendo frutificai. Mas apenas para pegar um exemplo, eu quero citar aqui a ordem que vem por meio de uma parábola. Quando ele conta a parábola do semeador que saiu a semear e as sementes foram caindo pelo caminho. Uma caiu em terreno pedregoso, outra caiu entre os espinhos, mas teve uma que caiu em boa terra. E sobre essa semente ele diz em Lucas capítulo 8, verso 8. A outra caiu em boa terra e crescendo produziu fruto, a 100 por 1. Dizendo ele essas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois ele vai explicar essa parábola para os discípulos, e ele vai falar o que é essa boa semente. No verso 15, ele explicando especificamente sobre essa semente, ele diz: mas a da boa terra, a semente da boa terra, estes são os que, tendo ouvido a palavra de coração sincero e bom, guardaram-na e produzem fruto com perseverança. Como eu disse, essa série de mensagens, ela está aqui para dar ouvido a este chamado, a essa responsabilidade que nós temos de produzir frutos. O objetivo dessa série é a gente ouvir esse chamado e obedecer à voz do Senhor. E nós que caminhamos com Cristo, que somos igrejas do Senhor, temos pelo menos dois bons motivos para refletir sobre este tema. Primeiro, nós queremos obedecer à voz do Senhor, obedecer aquilo que Ele tem para nós, porque sabemos que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E o segundo motivo pelo qual devemos refletir sobre este tema, frutificar, é porque os frutos são a realidade que nós aferimos para ver como está a nossa vida com Deus. A palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 7, verso 16, que pelos frutos conhecereis. E é exatamente isso que nós vamos fazer ao longo dessa série de mensagens. Mas sejamos sinceros, quando nós refletimos sobre frutos, nós temos um problema logo de início. Um problema, digamos, de definição. A pergunta que vem é, logo de início: o que é o fruto, hein? Qual é o fruto, ou quais são os frutos que o Senhor espera que a gente gere em nossa vida? Eu não sei se você já se pegou perguntando sobre isso, mas em alguns momentos a impressão que eu tive é que os frutos que o Senhor esperava de nós eram pessoas convertidas. Olha, mostre-me os frutos. Na minha cabeça vinha: mostre para mim quantas pessoas você já levou para o Senhor, quantas pessoas entregaram a vida para mim. Em outros momentos, lendo a Bíblia, a impressão que eu tenho é que não, que fruto não são pessoas, que isso é obra do Espírito Santo, é Ele que faz. Que os frutos que Ele esperava de mim eram virtudes. Aí era lendo o texto de Gálatas capítulo 5, onde falava sobre o fruto do Espírito Santo. Mas o fato é que nós, quando refletimos sobre frutos, nós temos logo de início um problema de definição. Embora a gente ouça mensagens sobre fruto, embora nós falemos sobre frutificar, embora a gente recite o verso, pelos frutos conhecereis, o fato é que nós, na maioria das vezes, temos muita dificuldade para entender o que é fruto, como produzir fruto e sobre que fruto nós estamos falando. Na real, o que muitas vezes acontece é que quando a pergunta vem para nós e nos questiona: ok, eu sei que eu tenho que produzir frutos, mas qual é o fruto que Deus espera de mim? A real é que quando muitas vezes essa pergunta chega para a gente trava. Porque a gente não sabe exatamente, muitas vezes, quais são os frutos que Deus espera de nós. E o que nós vamos fazer nessa série de mensagens é exatamente isso. Primeiro, vamos entender qual é o fruto, ou quais são os frutos que Deus espera de nós.
Segundo, vamos olhar para a nossa vida e vamos ver como esses frutos estão. Se estamos produzindo esses frutos ou não. Porque eles vão dizer sobre a realidade, a saúde da nossa vida com Deus. E terceiro, o que nós vamos fazer é encontrar um caminho para que esses frutos sejam gerados em nossa vida. O objetivo dessa série de mensagens não é apenas a compreensão sobre o tema frutificar. O objetivo dessa série de mensagens é transformação. Não é apenas compreensão, é transformação de vida. O que nós temos como objetivo aqui é que você saia desta série de mensagens produzindo frutos que agradem o coração de Deus e que abençoe a sua vida, a sua família, esta igreja e as pessoas que estão à sua volta. O objetivo dessa série de mensagens é nos levar a termos uma vida frutífera. Vamos à série. Eu preciso trabalhar, no início dessa série, aquilo que chamo de bases conceituais, para que a gente consiga chegar nos termos práticos dessa série. A gente precisa, logo no início, trabalhar na realidade de compreensão de termos que são importantes para que a gente prossiga com um diálogo sobre frutifiquem. E nós vamos começar esse trabalho de base compreendendo a pergunta primeira para essa reflexão. O que é fruto, hein? Bom, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que o significado literal da palavra fruto é aquilo que é produzido, gerado pela terra. É fruta, legume, vegetal. O sentido literal de fruto é isso. E também o sentido literal de fruto é descendência, filhos, netos. Por exemplo, o Joshua é fruto meu e de Jéssica. É o nosso frutinho. Fruto também tem esse significado de descendência. Mas a palavra de Deus, ela usa a palavra fruto também no sentido figurado, como uma figura de linguagem. Trazendo aí, então, o seguinte significado. Fruto é resultado, é consequência. Todas as vezes que a palavra de Deus usa a palavra fruto, no sentido figurado, ela está falando de resultado, de consequência. É uma realidade concreta, externa, que revela uma realidade interna vivenciada. O que é o fruto? É uma realidade externa, concreta, que revela uma realidade interna que foi vivenciada por mim. Dentro dessa lógica, a compreensão dos frutos acontece da seguinte forma. Se você teve um verdadeiro arrependimento, este verdadeiro arrependimento, que é uma realidade interna, que foi vivenciada por você, vai ter consequências, vai ter resultado, vai ter frutos. Se você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, e você dá liberdade para que ele trabalhe dentro de você, essa realidade interna que foi vivenciada por você, vai produzir resultados, consequência, frutos, que chamamos de o fruto do Espírito Santo, que são as virtudes cristãs. A ideia de fruto, portanto, é essa. Fruto é resultado, consequência, uma realidade concreta, externa, que revela uma realidade interna vivenciada. Esta é a primeira parte importante. Fruto é isso. Agora, precisamos entender que o que o Senhor espera de nós não é apenas um fruto, mas são frutos, no plural. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vemos que sim, existem diferentes categorias de frutos que o Senhor espera que sejam produzidos na nossa vida, depois que Ele entra no nosso coração e começa a habitar na nossa vida. Nessa série de mensagens, nós vamos refletir sobre 4 categorias de frutos. A primeira, frutos de arrependimento. A segunda, frutos do Espírito. Terceira, frutos da fé verdadeira. Quarto, frutos da palavra. Um ponto importante sobre essa série de mensagens é que nós vamos refletir sobre a realidade de frutos. E quando falamos de frutos, é consequência de uma causa primeira. Isso é importante a gente entender. Quando a gente vai para Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23, e ali nós vemos o fruto do Espírito Santo e todas aquelas virtudes, nós vemos que tudo aquilo ali
é resultado, é consequência do Espírito Santo estar morando em nossa vida. Quando nós olhamos para os mandados do Senhor sobre evangelizar, sobre discipular, nós vemos que tudo aquilo ali é consequência, é resultado, é fruto de uma vida que transborda na palavra de Deus, que tem intimidade com Deus. Por que é importante destacar isso? Porque quando nós formos refletir ao longo dessa mensagem, o nosso foco não vai ser analisar a realidade do fruto, para que a gente consiga entender todos os aspectos do fruto, para que a gente desenvolva técnicas humanas para que esses frutos sejam vivenciados por nós. Nós não vamos fazer isso. O que nós vamos fazer? Nós vamos identificar a causa, aquilo que gerou o fruto, para que a gente consiga, à luz da palavra de Deus, cultivar isso no nosso coração. De uma maneira prática, quando nós formos estudar sobre o fruto do Espírito Santo, nós não vamos fazer um estudo de cada uma das realidades do fruto do Espírito Santo e como nós podemos gerar tudo isso na nossa vida por meio de estratégias humanas. Nós não vamos fazer isso. Por quê? Porque não é fruto da estratégia humana, é fruto do Espírito Santo. Nessa mensagem, o que nós vamos fazer? Nós vamos falar sobre relacionamento com Deus, nós vamos falar sobre intimidade com o Espírito Santo, nós vamos falar dessa vida onde o Espírito Santo vai enchendo o nosso coração de maneira que o resultado seja o fruto do Espírito Santo. Quando nós formos falar sobre o fruto da palavra de Deus, o evangelizar, o discipular, eu não vou dar aqui um manual de evangelização, não vou falar sobre metodologia de discipulado. O que eu vou falar? Amor pela palavra de Deus, avivamento, primeiro amor, de maneira que isso resulte em você um amor pelas almas perdidas, um desejo de fazer discípulos e evangelizar. Essa é a lógica que nós vamos usar ao longo dessa série de mensagens. Bom, tendo trabalhado essas bases iniciais da série, vamos para a primeira mensagem. A primeira mensagem é frutos de arrependimento. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Lucas capítulo 3, e nós vamos ler apenas o verso 8 e o verso 9. Lucas capítulo 3, verso 8 até o verso 9. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Isso é uma ordem. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer dentro de vós mesmos, nós temos Abraão por nosso pai, porque eu vos digo que dessas pedras Deus pode levantar filhos de Abraão. E também, agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, portanto, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Estamos aqui no Novo Testamento, Evangelho de Lucas. O Senhor falando através deste texto a nós sobre a importância de dar frutos e a consequência de não dar frutos. Eu vou simplesmente, nessa primeira parte da mensagem, explicar o texto. Nós já sabemos o que é fruto. Fruto é resultado, é consequência, uma realidade concreta, externa, que revela uma realidade interna vivenciada. Sabemos o que é fruto. Precisamos agora então entender o que é arrependimento. Essa é uma parte importante da mensagem. Precisamos entender o que é arrependimento. Arrependimento não é remorso. Arrependimento não é simplesmente tristeza. Arrependimento também não é vergonha por ter sido descoberto. Ok, se arrependimento não é isso, o que é arrependimento? Arrependimento é metanoia, mudança de mente. Quando essa palavra é usada no Novo Testamento, a mensagem que está por trás disso é o virar as costas para a vida antiga e nos voltarmos para Deus. Isso é arrependimento, é este movimento que eu viro as costas para a minha vida de pecado e lanço a minha vida para uma vida de santidade, entrega e busca ao Senhor. Isso é arrependimento. E isso se aplica em todas as realidades da nossa vida. Quando eu machuco alguém, quando eu firo alguém, quando eu sou desonesto com alguém e eu me arrependo, é quando eu viro as costas para aquele ato, dizendo, isso não me pertence mais, eu não quero mais viver desse jeito, eu quero abandonar essa vida e eu quero viver a minha vida agora nos caminhos do Senhor, do jeito que Ele quer, nessa relação, nessa situação. Isso é arrependimento. Essa mensagem de arrependimento que é apresentada aqui, ela é crucial na nossa jornada com Deus. Porque essa mensagem que nós carregamos, a mensagem do Evangelho, eu digo que o arrependimento é crucial para essa mensagem do Evangelho que carregamos,
Porque a mensagem do evangelho que carregamos, ela não começa com motivação, unção, poder. A mensagem do evangelho que carregamos, ela começa com arrependimento. É assim que começa a mensagem do evangelho. Essa foi a mensagem, esse texto que nós acabamos de ler, foi a mensagem ministrada por João Batista. Essa era a mensagem que ele carregava. Ele tinha um ministério de ministrar o arrependimento para preparar o caminho para que o Senhor chegasse e começasse o seu ministério público. Veja que interessante. Antes de Jesus começar a ensinar, curar, perdoar, salvar e transformar, a humanidade foi exposta à mensagem do arrependimento. O arrependimento antecede perdão, salvação e transformação. A mensagem do arrependimento, ela é crucial para a nossa vida, para a nossa jornada, porque é ela que antecede todo o agir de Deus em nossa vida. Mas não é apenas arrepender. A mensagem de João Batista aqui não é simplesmente arrependam-se. A mensagem de João Batista aqui, que acabamos de ler, é: tenham frutos dignos de arrependimento. Aqui, ter em nossa vida frutos dignos de arrependimento, não é que a gente tem que fazer coisa para que a gente se arrependa. Mentir, roubar, faça coisa para que você tenha que se arrepender. Não, essa palavra aqui, ela carrega a seguinte mensagem. Frutos dignos de arrependimento significa, essa palavra dignos aqui é correspondente, equivalente, adequado. A ideia por trás do texto é: você precisa ter na sua vida frutos que sejam equivalentes, adequados a uma pessoa que está arrependida. Se você se arrependeu, os frutos, as consequências, têm de ser equivalentes a uma pessoa que de fato está arrependida. O que João Batista está falando aqui é mais ou menos o seguinte: ei, o que Deus espera de vocês não é apenas que vocês falem que estão arrependidos. Não é apenas que vocês cantem músicas dizendo que vocês se arrependem. Eu me arrependo, Senhor. Não é apenas que vocês façam orações dizendo que estão arrependidos. O que o Senhor espera de vocês é que vocês tenham atitudes que mostram que vocês estão arrependidos. Atitudes que sejam equivalentes ao coração arrependido. É isso que João está falando. Não é apenas ter um sentimento de arrependimento, é ter frutos de arrependimento. E veja como isso acontece dentro do diálogo de João com as pessoas que estavam ouvindo eles. A mensagem foi essa: vocês precisam se arrepender para preparar o caminho para que o Senhor entre na vida de vocês, trazendo salvação, perdão, transformação. Mas não é apenas arrependimento, vocês precisam gerar frutos de arrependimento. Quando o povo ouve essa mensagem, a pergunta que eles fazem a João Batista é: como que a gente faz isso? Veja como o texto mostra esse diálogo. Lucas capítulo 3, verso 10 a 14. E o povo perguntava-lhe dizendo: então, o que nós faremos? Ele, João, respondendo, disse-lhes: aquele que tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. Aquele que tem alimentos, faça o mesmo. Então vieram também os publicanos para serem batizados e disseram-lhe: mestre, o que nós faremos? E ele disse-lhes: não cobreis além daquilo do que vos foi designado. E também os soldados perguntaram-lhe dizendo: e nós, o que faremos? E ele lhes disse: não pratiqueis violência a nenhum homem, nem acuseis ninguém falsamente, e contentai-vos com o vosso salário. O que João Batista está mostrando aqui? Frutos de arrependimento. O diálogo é o seguinte: os soldados chegam para ele e falam: ok, a gente se arrepende. O que a gente tem que fazer? João Batista vira para eles e fala o seguinte: se vocês estão arrependidos das maldades que vocês fizeram, então daqui para frente não abusem novamente do poder. Aí chegam então os publicanos, que eram conhecidos por serem corruptos. E aí eles falam: ô João, a gente se arrepende da nossa corrupção. E aí João responde para eles: ok, se vocês se arrependem da injustiça que vocês cometeram, abandonem agora a corrupção de vocês. Aí chega o povo, e o povo fala para João Batista, fala: João, a gente se arrepende também, o que a gente faz agora? Ok, se vocês se arrependeram agora, mostre amor por aqueles que estão à sua volta, não sejam egoístas, repartam. Se vocês têm uma capa, repartam com quem não tem capa. Se vocês têm alimento, repartam com quem não tem alimento. Produzam frutos de arrependimento. Vejam, este produzir frutos de arrependimento é o que prepara o caminho
e endireita as veredas para que o Senhor entre e opere na nossa vida. Veja, é exatamente essa mensagem de João Batista. Lá no verso 4, a mensagem que João Batista carregava é apresentada de uma maneira literal. Preparem o caminho para o Senhor e façam veredas retas para Ele. Essa é a mensagem que João Batista carregava. Deixe-me trazer um pouco de contexto histórico para que a gente consiga entender o que João Batista está falando aqui. Nos tempos bíblicos, quando o rei ia sair em uma excursão, em uma viagem com a sua comitiva, existia aquilo que era chamado de o preparador de caminhos. O preparador de caminhos ia à frente do rei, preparando todo o caminho que o rei ia passar com a sua comitiva. E se no caminho tivesse buraco, esse preparador de caminho tapava o buraco para a carruagem real passar. Se tivesse entulho no meio do caminho, ele tirava o entulho para que o rei passasse com a sua comitiva. Se o caminho fosse muito torto, ele ia lá e ia aplainando, arrumando o caminho para que a comitiva passasse. Esse era o preparador de caminho, para que então o rei passasse. Se não tem preparação de caminho, o rei não passa. Então prepare o caminho para que o rei passe. O João Batista, ele pega essa mensagem para ilustrar a mensagem do Evangelho. Lembra que eu falei que o arrependimento, ele antecede perdão, salvação e transformação? Se nós quisermos que Jesus entre com perdão, salvação e transformação em nossa vida, nós precisamos endireitar os nossos caminhos. Se nós queremos a bênção nas nossas relações, nas nossas famílias, na nossa igreja, nós precisamos preparar o caminho, endireitar as veredas, arrepender daquilo que nós fizemos de errado, gerar frutos de arrependimento, arrumar a nossa vida eterna, da nossa vida terrena, para que entre o Rei eterno na nossa vida. É essa a mensagem que João Batista estava carregando. Veja a história de Zaqueu. Não foi isso que aconteceu com Zaqueu? Zaqueu era um homem corrupto. Zaqueu se arrependeu. E como é que nós sabemos que Zaqueu se arrependeu? Pelos frutos de arrependimento. Ele se arrependeu e deu frutos de arrependimento. Metade do que ele tinha, deu aos pobres. Porque a riqueza dele, aqui tudo indica, foi conseguida por meios ilícitos. Então ele pegou metade do que tinha, deu aos pobres. E tomou a decisão de todos aqueles que ele roubou, todos aqueles que ele fraudou, devolver 4 vezes mais. Arrependimento, frutos de arrependimento. A história acaba aí? Não. Depois que acontece o arrependimento, depois que acontecem os frutos de arrependimento, aparece a fala de Jesus dizendo: hoje a salvação chegou a esta casa. O arrependimento antecede perdão, salvação, transformação. O problema é que muitos querem que Deus entre na vida, realize sinais e maravilhas, mas querem continuar com a vida torta. O problema é que muitos querem que Deus entre com perdão sem arrependimento. Querem salvação, mas não querem gerar frutos de arrependimento. O problema é que querem que o Senhor manifeste a sua glória, derrame suas bênçãos na sua vida, na sua família, na sua igreja, mas quer continuar na vida e no caminho de pecado. A mensagem de João Batista é muito simples: isto é impossível. Para que entre o rei, você precisa preparar o caminho, endireitar as veredas, se arrepender, gerar frutos de arrependimento, e então o rei entra com a sua glória. E veja, a mensagem de João Batista não era apenas para endireitar os caminhos, aquelas realidades que todo mundo vê. Era para preparar os caminhos, essas grandes realidades que todo mundo vê, mas era também para endireitar veredas. Veredas são pequenas trilhas, pequenos caminhos, realidades que só você e Deus veem. É exatamente esta a mensagem de João Batista. Arrependam-se e gerem frutos de arrependimento. Preparem o caminho, endireitem as veredas, para que entre o rei. Essa é a mensagem de João Batista. Trago agora a mensagem de João Batista para a nossa vida. Tem uma frase de um autor chamado
reverendo Leonard Ravenhill, no seu livro Por que Tarda o Verdadeiro Avivamento, que diz o seguinte: sabe por que tarda o verdadeiro avivamento? A resposta é muito simples. Tarda porque os pregadores e evangelistas estão mais preocupados com dinheiro, fama, aceitação pessoal, do que em levar os perdidos aos arrependimentos. Meus irmãos, como pastor da igreja, como pastor dessa igreja, eu não posso cometer esse pecado. Eu não estou aqui para massagear o ego de pessoas. Eu estou aqui para ser um instrumento de Deus, para entregar a mensagem que tem poder, para transformar a sua vida, a sua história e a tua família. Essa é a minha missão. Por isso, eu preciso entregar para a igreja a mensagem que o Senhor me confiou nesta manhã. O Espírito e a Palavra de Deus dizem para você, nesta manhã, arrependa-se. Arrependa-se de viver nas rodas dos escarnecedores, do mau testemunho que envergonha o nome de Cristo e a igreja do Senhor. Arrependa-se do orgulho e da arrogância que humilha pessoas à sua volta. Arrependa-se do egoísmo que sempre quer tirar vantagem em tudo, que ignora a dor do outro, o sofrimento do outro, que se acha o centro do mundo. Igreja, arrependa-se de todo o descontrole que faz de você uma bomba relógio e da sua violência, da sua agressividade que faz com que todas as pessoas à sua volta sintam medo de você quando você chega. Igreja, arrependa-se da inveja, dos pecados da língua, da mentira, da fofoca, da maledicência, da mania de ficar julgando todo mundo. Arrependa-se, igreja do mundanismo. Você se diz crente, mas a sua boca está cheia de palavrão. Você vive cantando hinos, músicas que são verdadeiros hinos do inferno. Arrependa-se, igreja, da sua crueldade. Você se diz cristão, você canta sobre amor, fala sobre perdão, mas você é implacável nas suas relações. Você não perdoa, você é cruel, você fere pessoas com palavras, você fere pessoas com atitudes. Arrependa-se da imoralidade, arrependa-se do adultério, arrependa-se da pornografia, arrependa-se da sexualidade do seu perfil nas redes sociais, que fique postando fotos erotizadas para chamar atenção para o teu corpo. Arrependa-se, igreja, arrependa-se dos relacionamentos imorais. Você se diz crente, mas vive tendo relação sexual fora do casamento com 1, 2, 3, 10 pessoas. Igreja de Cristo, arrependa-se do relacionamento imoral que você tem vivenciado. Arrependa-se dos vícios, arrependa-se da corrupção, dos calotes que você tem dado na praça. Arrependa-se do relaxo que você tem levado a Deus. Você diz que Deus é uma prioridade na sua vida, mas você só entrega o resto para Ele, o resto do seu tempo, o resto da sua energia, o resto dos seus recursos. Você fala que ama a Deus, mas arrependa-se dessa tua postura de não assumi-lo publicamente, de dar mau testemunho. Arrependa-se de uma atitude que não assume os pactos públicos que Deus colocou, de como, por exemplo, o batismo diante das pessoas. Arrependa-se. Você acha que Deus se alegra disso? Você acha que Deus vai entrar e abençoar e transformar e perdoar? Não vai! Deus tem nojo disso. A palavra dele diz em Isaías capítulo 59, verso 1 e 2: a mão do Senhor não está encolhida para que não nos possa salvar, nem o seu ouvido está surdo para que não nos possa ouvir, mas as vossas maldades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que ele não vos ouve. Arrependa-se. Eu sei que talvez, agora, muitos de vocês estão me odiando, como odiaram João Batista. Mas eu prefiro ser odiado por pregar a verdade do que ser amado por pregar a mentira. Porque a verdade liberta e a mentira escraviza. Eu sei que essas palavras, elas são um tanto quanto indigestas e geram desconforto. Ainda mais no domingo de manhã. Eu não sei quantos de vocês
vão voltar aqui semana que vem, depois de uma mensagem dessa. Mas a minha preocupação não é se vocês vão voltar ou não. A minha preocupação é como vocês vão sair daqui hoje. A minha responsabilidade diante de Deus é que vocês saiam daqui tendo a certeza que ouviram a palavra de Deus. Essa é a minha responsabilidade. E a palavra de Deus para nós hoje é: arrependa-se, gere frutos de arrependimento, arrumem seus caminhos e veredas para que entre o Rei. Sabe, o nosso objetivo como igreja, em definitivo, não é que este lugar esteja cheio de pessoas. O nosso objetivo é que mais pessoas estejam aos pés da cruz, arrependidas, tendo suas vidas banhadas por perdão, salvação e transformação. Sabe, meu irmão e minha irmã, por favor, não entenda mal essa mensagem. Sabe, essa não é uma mensagem para te acusar, ok? Essa mensagem é para mostrar para você o caminho de vida, um caminho de transformação, um caminho que pode mudar a tua história. Esse é o objetivo dessa história, é gerar vida, é gerar unção e poder na tua vida. O objetivo dessa mensagem é para salvar o que está perdido, para que Jesus entre na tua vida, entre na tua história e mude aquilo que está uma bagunça. O objetivo dessa mensagem é para você que já entregou a sua vida ao Senhor, mas vive um evangelho medíocre, nojento, para que no dia de hoje tome uma decisão e comece a desfrutar de unção, poder e autoridade da parte do Senhor. Esse é o objetivo dessa mensagem. Essa é uma mensagem que diz: arrependa-se e gerem frutos de arrependimento. E então, veja a glória de Deus e sinta a presença de Deus. Arrependa-se, gere frutos de arrependimento. E então, veja realidades que você tem lutado por anos sendo destravadas. Arrependa-se, gere frutos de arrependimento. E então, veja as bênçãos que estão sendo retidas há muito tempo por conta dos pecados. Vejam essas bênçãos sendo liberadas sobre a sua vida. A mensagem de hoje é: arrependam-se, gerem frutos de arrependimento. E vejam suas orações, que estão sendo feitas há anos, sendo respondidas. Sabe, essa não é uma mensagem de condenação em definitivo. Essa é uma mensagem de libertação e salvação. Foi o arrependimento de Nínive, diante da mensagem de Jonas, que impediu uma nação inteira de ser destruída. Foi o arrependimento de Davi, diante da mensagem do profeta Natã, que fez com que ele, mesmo depois de ter adulterado, mesmo depois de ter assassinado uma pessoa, encontrasse perdão. Foi o arrependimento do povo, diante da mensagem de Pedro, que fez com que a igreja primitiva vivenciasse um crescimento sobrenatural. Mais de 3.000 pessoas foram batizadas. A mensagem de arrependimento que Deus entrega para você nessa manhã, portanto, não é uma mensagem de condenação, mas é uma mensagem de vida, transformação e salvação para todos aqueles que creem. O objetivo dessa mensagem, meu irmão e minha irmã, com muito amor, é ser Jonas na sua vida. É ser profeta Natã em sua vida. É ser Pedro em sua vida. É ser João Batista na sua vida. Para livrar você da destruição. Para dar a você o perdão de Deus. Para derramar sobre a sua vida o crescimento que só o Senhor pode derramar. Esse é o objetivo dessa mensagem. Há um ano atrás, o Espírito Santo colocou em meu coração uma mensagem muito específica que deveria ser feita por essa igreja. A oração que o Espírito Santo colocou em meu coração há um ano atrás e que tem sido feita quase que diariamente por mim é: Deus,
traga para a igreja New Hope santidade, avivamento e crescimento. Santidade, avivamento e crescimento. Santidade, avivamento e crescimento. Essa tem sido a minha oração todas as manhãs. E meus irmãos, eu creio que a hora chegou. Eu creio que o Senhor está nos despertando para uma vida de santidade. Eu creio que chegará o tempo do avivamento, e esse tempo já chegou. Eu creio que chegará o tempo do crescimento, e esse tempo já chegou. Mas o primeiro passo que nós devemos dar como igreja de Cristo é o passo do arrependimento. É nos arrependermos dos nossos pecados, arrependemos dos nossos caminhos errados, das nossas veredas, aquelas realidades que ninguém sabe, mas você e Deus sabe. E se arrepender, e dar frutos de arrependimento. E então eu creio que o Espírito Santo nos guiará em santidade. E então eu creio que haverá um avivamento, um despertar do Senhor, um amor pela palavra, uma vida de oração, um amor pelas almas perdidas, uma vida de adoração intensa, e que as portas do inferno não prevalecerão. E então eu creio em um crescimento verdadeiro, genuíno, em que pessoas chegarão aqui cativas e serão libertas, enfermas e serão curadas, perdidas e serão salvas. Eu creio, esse tempo já chegou. Mas o primeiro fruto é o arrependimento. Eu quero convidar a igreja a fechar os seus olhos. Eu quero convidar ao Ministério de Louvor a subir. E nós vamos cantar de novo a última música que foi cantada aqui. E nesse momento, é a hora de você se arrepender e de você gerar fruto de arrependimento. O primeiro convite que eu quero fazer para você é para que você se arrependa da sua vida antiga de pecado e entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E então será salvo tu e tua casa. O primeiro convite é um convite de conversão. É você que não entregou a sua vida ao Senhor Jesus. É o convite para você. O Senhor está aqui. Ele quer mudar a tua história. Ele tem poder para perdoar os teus pecados, para te livrar da destruição. O Senhor tem poder. Mas hoje é momento de você fazer como aqueles que estavam ouvindo João Batista. Eu me arrependo. E eu quero dar o passo do fruto do arrependimento. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Esse é o primeiro convite. O segundo convite é um convite que eu nunca fiz em nenhum apelo de minha mensagem. Mas hoje o Espírito Santo me conduziu a fazer este apelo, a fazer esse convite para você. Você que já entregou a sua vida ao Senhor Jesus, mas ainda não decidiu pelo batismo. Nesta manhã, o Senhor está convidando a fazer como aqueles que ouviram a mensagem de João Batista fizeram. E nós nos arrependemos. Nós agora queremos dar o passo público de dizer para Deus, para mim e para as pessoas à minha volta: a velha natureza está morrendo, está sendo agora enterrada, e agora nasce um novo homem, uma nova mulher. Se você quer tomar a decisão, diante da mensagem de arrependimento, de passar pelas águas do batismo, de tornar público uma decisão que aconteceu aqui dentro, assim como o Senhor Jesus nos ensinou a fazer, assim como o próprio Jesus Cristo fez, Ele batizou, passou pelas águas, na idade onde Ele já tinha consciência do que estava fazendo, foi submerso e foi levantado, como dizendo: se eu fiz, façam vocês também. Se nesta manhã você quer tomar essa decisão diante de Deus, de assumi-lo publicamente, esse é um convite para você. E o terceiro e último convite é para todos aqueles que precisam que o Senhor opere com poder, glória em sua vida, na sua família, mas que precisa hoje dar o passo de arrependimento. Se você quer tomar alguma dessas três decisões, eu quero convidar agora os diáconos a virem aqui à frente, o pastor Paul a vir aqui à frente.
enquanto nós cantamos essa música, eu quero convidar você a ter uma ação concreta e externa, um fruto de arrependimento. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Se você quiser se colocar de joelho aqui à frente, fique à vontade. Se você quiser chorar aqui à frente, fique à vontade. Se você quiser adorar ao Senhor aqui na frente, fique à vontade. Nós estamos na casa do Pai. Aqui o Senhor está entregando a você uma mensagem que vai mudar a sua vida, que vai mudar a sua história. Hoje é o convite do Senhor dizendo a você: arrependa-se, porque eu vou derramar sobre a sua vida perdão, poder, graça e transformação. Eu quero convidar a igreja toda a se colocar em pé. E se você responde a um destes convites, ou entregando a sua vida, ou querendo ser batizado, ou precisa de se colocar diante do Senhor em postura de arrependimento, dizendo: Senhor, eu quero consertar os meus caminhos, as minhas veredas, eu me arrependo, eu quero poder, unção, vida, santidade em tua presença. Sai do seu lugar, enquanto cantamos, vem aqui, nós vamos orar por você. Deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhe falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim... Se o Senhor está falando ao seu coração, não endureça o seu coração. Este é o momento que o Senhor quer mudar a sua vida. Este é o seu primeiro passo de toda uma trajetória de arrependimento e de transformação. Saia do seu lugar, vem aqui. Este é o primeiro momento, o primeiro ato que vai mudar a tua história. Ele me irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou?
Nós vamos orar agora e terminando esse nosso momento de culto. Mas se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus ou tomou a decisão pelo batismo, o pastor Paul e o irmão Edinaldo estarão ali na sala do pastor Paul no final do culto. Vá até eles, eles vão guiar vocês nos próximos passos, sala de discipulado, sala de batismo que começa semana que vem, para que essa vida de transformação, essa vida de arrependimento ganhe consistência. Hoje é só o primeiro passo, mas tenho certeza que uma nova história, uma bela jornada está sendo escrita na vida de cada um daqueles que nessa manhã se posicionaram diante do Senhor. Quero convidar você agora a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça e a orar para terminarmos esse nosso culto. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, ó Pai, por este tempo tão especial do Senhor, ó Pai. Nós te agradecemos por este culto, nós te agradecemos, ó Pai, pela adoração, pela Tua presença que encheu este lugar, ó Pai. Nós te agradecemos pelos encontros que aconteceram aqui, mas acima de tudo nós agradecemos pela Tua palavra que foi ministrada nessa manhã, ó Pai, nos confrontando, ó Pai, colocando em nós, ó Pai, a Tua vontade e diante de nós o Teu querer, ó Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor falou conosco nessa manhã. A nossa oração, Pai, é que não sejamos apenas ouvintes, mas que sejamos praticantes da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, que esta palavra gere frutos, ó Pai. Em nome de Jesus, que essa palavra gere transformação de vida, ó Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor para que o Senhor santifique a Tua igreja, aviva a Tua igreja e traga-nos o crescimento santo de Tua parte, Pai. Em nome de Jesus, neste momento, nós clamamos a Sua bênção sobre os Teus filhos, sobre a Tua igreja. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que as bênçãos e as consolações do Espírito Santo estejam hoje e para todo sempre com o povo de Deus que se encontra aqui reunido e também espalhado por toda a face da terra. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe.